Boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o fluxo de caixa e a importância que ele tem para a nossa empresa. O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é um instrumento de planejamento que permite antecipar com razoável detalhamento o que acontecerá com o caixa da empresa, além de poder ser um consolidador de informações financeiras realizadas. Tá? Quais são os benefícios que eu teria em fazer um fluxo de caixa? Tá? Acabei de falar. Você tem um detalhamento com antecedência do que a empresa vai necessitar do caixa, tá? Como a gente pode trabalhar o nosso fluxo de caixa, pessoal? Quais são os controles necessários para a gente trabalhar isso? Primeiro, um livro caixa. Nesse livro caixa nós vamos registrar todas as entradas e saídas financeiras, tá? Então, ou seja, se você compra a prazo, na data daquela compra, você vai registrar no seu livro caixa? Não. Vai registrar na data do pagamento, ou seja, na efetiva saída ou entrada de dinheiro. Então, o livro caixa ele serve para movimentações financeiras na data em que ocorreram. Tá? Esse seria o controle que a gente faria através do livro caixa. Outro controle é contas a receber. Contas a receber nada mais é do que a programação dos nossos recebimentos, ou seja, nele vai ter anotado todas as datas das duplicadas que nós emitimos, as datas de recebimentos dela. Contas a pagar, bem semelhante ao contas a receber, só que agora é as datas dos pagamentos aos nossos fornecedores. Outro controle bem importante é a conciliação bancária. Nela, nós devemos fazer isso diariamente, caso a empresa tenha uma movimentação alta, todos os dias tem recebimentos, pagamentos, utilize muito a conta bancária, isso deve ser feito diariamente. Caso não, semanalmente ou às vezes até mensalmente, mas tem que ser feita a nossa conciliação bancária, tá? Como a conciliação também no nosso caixa, do nosso contas a receber e do nosso contas a pagar. Essa conciliação ela leva em consideração todos as nossas programações e também o nosso movimento. Ou seja, se nossa programação de contas a receber está batendo ali com a nossa conciliação, se realmente o cliente pagou, se não pagou, se pagou e a gente não identificou, entendeu? Isso tem que ocorrer, porque assim, tem empresas que trabalham com uma série de produtos que têm o mesmo valor. Ou seja, às vezes fica complicado. Hoje existem várias ferramentas que auxiliam nessas conciliações. Programas de bancos, programas desenvolvidos por empresas particulares que fazem esse tipo de conciliação, tá? Algumas dicas sobre o fluxo de caixa bem administrado. Primeiro, nós devemos criar o hábito de registrar tudo, ou seja, utilizar efetivamente o que eu falei anteriormente, nosso livro caixa. Verificar os saldos diários de bancos, tá? Temos que ser realistas, ou seja, trabalhar com projeções, temos que entender nosso verdadeiro fluxo de caixa, saber quanto vai ter no futuro, se programar. Cuidado com os vencimentos das contas mensais, ou seja, ter um controle, com certeza, se você já faz o registro do seu contas a pagar, você já tem esse cuidado. Então, acaba que com esse tipo de controle, você tem uma programação do seu caixa. Você sabe se naquela data você vai ter aquele saldo disponível para fazer os pagamentos necessários. Tá? Análise das disponibilidades do caixa para retiradas. Ou seja, é bem importante. Todo empresário ele quer sempre ter sua retirada. Né? Então, tem que ser analisada as disponibilidades para que hoje você não faça uma retirada e amanhã precise pagar um fornecedor e esse dinheiro venha a fazer falta. Tá? Então, são alguns controles, dicas de controles. Quais são os benefícios de realizar o nosso fluxo de caixa? Nós podemos ter projeções de recebimento e pagamento. Podemos saber nossa capacidade de pagamento futura, ou seja, se podemos contrair dívidas, empréstimos, financiamentos, se podemos investir no futuro, tá? No nosso fluxo de caixa, quais são uma coisa que é obrigatória em todas as empresas? Gastar menos e diminuir o máximo o prazo de recebimento. Com essas duas ferramentas, nós conseguimos melhorar bastante o nosso fluxo de caixa. Ou seja, diminuindo nosso prazo de recebimento, nós temos o dinheiro em caixa disponível mais cedo para pagar fornecedores.
Consequentemente, se você tem um bom controle financeiro na sua empresa, em algum momento você vai ter sobras de caixa. O que fazer com essas sobras? Pagamento antecipado a fornecedores, conseguindo descontos, aplicações financeiras, investimentos, tá? São alguns dos benefícios que a gente tem por ter um bom controle do nosso fluxo de caixa. Algumas dicas para um fluxo de caixa bem administrado. Acompanhe as previsões, atenção aos saldos negativos, ou seja, quando a conta bancária de repente você está utilizando lá seu cheque especial, acompanhe esses saldos porque com eles você vai fazer até a projeção dos possíveis juros que você vai ter que pagar por ter utilizado esses valores. Alerta para inadimplência. A inadimplência ela é um calo no nosso pé, porque faz a gente perder toda uma programação. Por que perder uma programação? A partir do momento que você tem um fluxo de caixa, você tem lá o seu contas a receber. Nele você faz programações de pagamentos contando com aquele recebimento. Se um cliente atrasa ou acontece algum tipo de problema com ele, é bom sempre manter um contato bem próximo dos seus clientes para que diminua ao máximo essa questão da inadimplência. Porque isso pode influenciar bastante na administração do seu fluxo de caixa. Outra coisa, elabora um fluxo de caixa com a sua necessidade. Ou seja, pessoal, aqueles controles que eu falei, eles fazem parte são controles individuais. Mas o seu fluxo de caixa, ele engloba todas aquelas situações, onde você pode ter numa planilha em Excel, uma análise de quanto você vai ter de saldo de caixa daqui a um mês, daqui a 2 meses, analisando a sua movimentação, suas contas a pagar, suas contas a receber, tá? Basicamente é isso, pessoal, e um abraço.